Se essa mensagem falou com você, não saia agora. Deus ainda tem muito a revelar nos próximos vídeos. Fique aqui. Essa jornada não termina por aqui. Quando a alma cansa, Deus reescreve. Já sentiu que a alma cansou? Não só o corpo, mas o coração, a esperança, o ânimo. É como se tudo ficasse sem cor, sem som, sem motivo. Você acorda, mas não desperta. Anda, mas não avança. Ora, mas não sente. E é aí que começa a obra invisível de Deus. No silêncio, na falta de respostas, na exaustão, Deus começa a reabilitar sua alma. Não com pressa, não com exigências, mas com ternura. Ele te olha cansado e diz: eu sei, eu vi, eu estou aqui. E então ele começa a reescrever. Troca o peso por descanso, troca a cobrança por graça, troca o medo por paz, troca a culpa por perdão. Não importa quanto tempo você passou tentando sozinho, hoje ele quer que você apenas descanse. Essa reabilitação não tem sala de espera, não tem internação. É dentro do teu quarto, do teu coração. É uma reconstrução silenciosa e diária. Ele te convida a voltar para o colo, a parar de lutar com suas promessas e apenas confiar, porque quando a alma cansa, Deus não se irrita, ele acolhe e começa a escrever um novo capítulo, mais leve, mais limpo, mais seu. E talvez você não veja agora, mas logo vai perceber. Deus te está reabilitando para um tempo onde você vai sorrir de novo, viver de novo, sonhar de novo. E tudo o que hoje pesa vai ser testemunho. Quantas vezes a alma simplesmente cansa do peso que carrega, cansa das decepções que se acumulam, cansa de esperar, de tentar, de acreditar. Cansa até mesmo de si mesma. É nesse ponto silencioso, onde tudo dentro de nós grita por socorro, que Deus se aproxima com sua graça restauradora. Talvez hoje você esteja exatamente aí, sentindo que sua alma está cansada, cansada de lutas que parecem não ter fim, cansada de batalhas internas que ninguém vê, cansada de manter um sorriso quando o coração está esgotado. Mas eu quero que você ouça com atenção o que vou te dizer agora, com todo carinho. Quando a alma cansa, Deus não desiste. Ele reescreve. Quando a alma cansa, vamos falar sobre isso com honestidade. Há momentos em que nem o silêncio consola, momentos em que até a oração parece não sair dos lábios. Você dobra os joelhos, mas as palavras somem. Você abre a Bíblia, mas os olhos não leem. Você tenta dormir, mas o coração insiste em remoer tudo que ainda está doendo. É a exaustão da alma. Um cansaço que não é físico, mas espiritual e emocional. Esse tipo de desgaste não se resolve com uma noite de sono ou um final de semana de descanso. É um cansaço que atinge a essência, que rouba o brilho do olhar, que desfaz a esperança, que embaça a fé. E sabe o que é mais curioso? Às vezes ninguém percebe. Você pode estar sorrindo por fora e morrendo por dentro. Mas Deus vê. Deus enxerga o lugar exato onde sua alma está ferida. Ele conhece as rachaduras escondidas, os traumas não ditos, os medos ocultos, as lágrimas que só Ele testemunhou. A Bíblia nos mostra isso com clareza. Lembra do profeta Elias? Depois de grandes vitórias, ele entrou em profunda exaustão. Fugiu para o deserto, se isolou e chegou ao ponto de dizer: Senhor, basta, tira minha vida. 1 Reis 19:4. Elias, o grande profeta, o homem que enfrentou reis e falsos profetas. Sim, até ele cansou, até ele se sentiu vazio, exausto, incapaz de seguir. E o que Deus fez? O julgou? O acusou? Não. Deus o alimentou, o fez descansar e depois falou com ele. Não no vento forte, não no terremoto, não no fogo,
mas numa suave brisa, porque quando a alma cansa, Deus não grita, Ele sussurra, Ele cuida, Ele restaura. Deus é especialista em reabilitação espiritual. A palavra reabilitar significa trazer de volta a condição original, restaurar, a capacidade de viver plenamente. E é isso que Deus faz conosco quando a alma se desgasta. Ele nos reabilita espiritualmente. Ele não apenas remenda feridas, Ele regenera. Ele não apenas melhora, Ele faz novo. Você não é um projeto abandonado, você é uma obra-prima em andamento e o artista continua escrevendo. Quando Deus reescreve, talvez você esteja dizendo: mas eu estraguei tudo, me afastei, quebrei promessas. Talvez você se sinta indigno ou envergonhado, mas escute. O Deus que escreveu sua história desde o ventre da sua mãe também sabe virar páginas. Ele não está preso aos capítulos anteriores. Ele não te define pelos seus fracassos. Ele olha para o seu coração agora e diz: filho, filha, eu posso reescrever, me deixa cuidar de você. Veja o que ele fez com Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes, fracassou no momento mais crítico, chorou amargamente, mas Jesus foi até ele. Ressuscitado, o procurou, e restaurou, e reabilitou. E aquele homem que se sentia derrotado se tornou um dos maiores pilares da fé. Sim, Deus reescreve. A alma cansada precisa de abrigo, não de cobranças. Talvez você esteja se cobrando demais, achando que precisa ser forte o tempo todo, tentando carregar o mundo nas costas. Mas Deus não espera isso de você. O próprio Jesus disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Ele não disse: venha quando estiver forte, nem venha quando resolver tudo. Ele disse: venha cansado mesmo, do jeito que estiver. Eu cuido de você. Feridas profundas precisam de tempo e de Deus. Você já tentou curar uma ferida emocional sozinho? Já tentou engolir o choro e seguir como se nada tivesse acontecido? Mas o que a gente esconde não desaparece. O que não é tratado, apodrece. O que não é entregue a Deus, pesa até esmagar. Por isso, Ele te chama para um lugar de cura. Deus não tem pressa em sua restauração. Ele respeita seu tempo. Ele sabe o que você viveu. Ele sabe o que você perdeu. E Ele está aqui para cuidar, para limpar, renovar, reabilitar. A vida após o cansaço, sim. Existe vida após a dor. Você pode não ver isso agora. Pode estar nublado, mas há um sol que vai nascer. Não porque você tem força, mas porque Deus tem promessa. Ele disse: eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21, 5. Não algumas coisas, não só o que parece fácil, mas todas as coisas, inclusive o seu coração, inclusive essa dor que você nem consegue explicar, inclusive essa parte da sua vida que você achou que nunca teria conserto. Como permitir essa reabilitação espiritual? Talvez você esteja se perguntando: como faço para ser restaurado? E a resposta é simples, mas poderosa. Pare de lutar sozinho e se entregue. Diga a Deus: Senhor, eu não consigo mais. Toma o controle. Reescreve minha história. Reabilita minha alma. Faz morada em mim, mesmo nesse cansaço. Mesmo com poucas palavras. Leia a palavra, mesmo que um versículo por vez. Descanse, mesmo que você sinta culpa por parar. A reabilitação espiritual começa com rendição, não com esforço. Deus está preparando um recomeço, e que lindo é pensar nisso. Deus não quer te devolver ao estado de antes. Ele quer te levar a um novo lugar, um lugar onde a fé seja mais profunda, onde a esperança seja mais firme, onde o amor seja mais leve. Sim, o cansaço vai passar. Sim, as lágrimas vão secar. Sim, a alma vai respirar outra vez. E quando isso acontecer, você não será o mesmo.
será mais forte, mais sensível à voz de Deus, mais consciente de que a graça é suficiente. Quando tudo desmorona por dentro, não é preciso um terremoto para derrubar uma vida. Às vezes, basta um dia difícil, basta uma palavra maldita, uma perda inesperada, uma oração não respondida, um erro que você jurava nunca cometer, mas cometeu. É aí que começa a queda, mas diferente da queda visível de alguém que tropeça na rua. Essa queda é interna, silenciosa, profunda. É o momento em que você percebe que algo se quebrou e dentro. Sua força já não é a mesma. Sua fé, antes firme, agora cambaleia. A esperança parece distante demais. Você até continua frequentando os mesmos lugares. Diz as palavras certas. Sorri. Mas por dentro, você caiu. E talvez ninguém tenha percebido. Mas Deus percebeu. E é importante saber, Deus não te despreza quando você cai. Ele não vira o rosto. Ele desce até onde você está. Porque o amor dele não se ofende com as suas fraquezas. Ele se comove por elas. Quando Deus parece distante depois da queda, o que normalmente sentimos é o silêncio. Não aquele silêncio bom que acalma, mas o silêncio desconcertante, onde parece que Deus não responde, que ele está longe demais, ou que talvez ele desistiu. É nesse momento que o inimigo tenta sussurrar: você não é mais digno. E se Deus se importasse, ele já teria agido. É tarde demais para você. E muitas vezes nós acreditamos nisso. Você já esteve ali, em um momento da vida em que tudo parece escuro, quando a oração parece bater no teto, quando a leitura da Bíblia não passa de palavras sem sentido. Mas aqui está a verdade. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Enquanto você acha que Deus está distante, na verdade, Ele está mais próximo do que nunca, trabalhando em silêncio nas fundações da sua alma. Jesus viveu isso. Na cruz, em sua maior dor, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? O próprio filho sentiu o silêncio, mas Deus não havia desistido dele e não desistiu de você. Quando algo em você decide levantar, é no meio do silêncio que algo começa a mudar. Não é um milagre visível, não é uma resposta grandiosa, é um sussurro na alma. Algo em você começa a se mover, um sopro de coragem, um leve desejo de voltar a orar, uma vontade de tentar de novo, mesmo sem saber como. Isso é o despertar espiritual. Não vem com aplausos, nem com garantias, mas vem com um passo. Apenas um. Você decide sair da cama e falar com Deus. Você decide abrir o Salmo 23 mais uma vez. Você dobra os joelhos mesmo sem forças e chora. E nesse momento o céu se inclina, porque Deus honra cada passo seu, mesmo o mais trêmulo. É como o filho pródigo na parábola de Jesus. Quando ele ainda estava longe, só pensando em voltar para casa, o pai já estava esperando. Assim é o nosso Pai. Quando a alma começa a despertar, ele já está de braços abertos. Quando Deus entra onde só ele pode tocar. A cura espiritual não é instantânea. É como um jardim que precisa ser cultivado. Primeiro, Deus remove os espinhos, o orgulho, a culpa, a amargura, as feridas escondidas. Depois ele começa a plantar novamente. Fé onde havia medo, perdão onde havia mágoa, esperança onde havia cinzas. A cura é um processo divino e acontece nas áreas que nem você sabia que precisavam de toque. Lágrimas viram orações, silêncios viram escuta. O que antes era desespero, agora é rendição. Você para de lutar com suas próprias mãos e começa a deixar Deus reconstruir o que você não consegue. Como o oleiro com o vaso quebrado, Deus não joga fora, ele refaz. Jeremias viu isso. Como o barro na mão do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Jeremias 18:6. A cura vem com o tempo,
mas principalmente com presença. E a presença de Deus é o ambiente da restauração. Quando Deus faz tudo novo, chegamos à última estação da reabilitação, a reescrita. Aqui, Deus não apenas te cura, Ele te transforma. Ele pega o livro da sua vida, manchado por páginas de dor, erro e cansaço, e começa a escrever novas linhas. Mas atenção, Ele não arranca as páginas antigas. Ele usa cada uma delas para mostrar a graça. Ele mostra que a queda serviu para te ensinar humildade. O silêncio serviu para gerar escuta. O despertar serviu para reacender a fé. A cura te ensinou dependência. Agora ele escreve. Aqui começa uma nova história. Daqui nasce um novo propósito. Aqui surge um coração restaurado. Você não é mais quem era, e isso é maravilhoso, porque a reabilitação espiritual não te devolve para o ponto de partida. Ela te leva para o centro da vontade de Deus. Você pode ter cicatrizes, mas são cicatrizes curadas, e elas contam que Deus esteve lá o tempo todo. Para terminar, eu quero que você guarde isso. Você não é um fracasso. Você não está perdido. Você não está sozinho. Você está em processo de reabilitação espiritual. E o médico das almas está no controle. Deus não vai deixar sua história terminar no cansaço. Ele já está preparando uma nova página. E nela está escrito: graça, cura, recomeço. Vamos orar juntos? Senhor amado, Tu conheces cada coração que está ouvindo essa mensagem. Conheces a alma cansada, abatida, sem forças. Tu sabes onde dói. Tu sabes o que ninguém vê. Hoje, Pai, nós colocamos aos Teus pés todo o peso, todo o medo, toda a frustração, toda a vergonha. Pedimos, reabilita nossa alma, restaura o ânimo, restaura a fé, reescreve nossos dias com Tua graça, apaga o que nos machucou e escreve promessas de esperança. Que o Teu Espírito Santo nos envolva com paz, que nossos olhos vejam o novo que o Senhor está fazendo e que nossos corações confiem que tudo vai ser transformado. Obrigado, Senhor, por não nos abandonar quando cansamos. Obrigado por cuidar da nossa alma com tanto amor. Uma jornada em 5 estações. Imagine que sua vida espiritual é uma estrada, mas não uma estrada qualquer. É uma trilha sagrada que passa por 5 estações: a queda, o silêncio, o despertar, a cura e, por fim, a reescrita. Essa é a história da sua alma cansada e é também a história do Deus que nunca parou de te amar, mesmo quando tudo em você parou. Hoje eu te convido a caminhar por essa estrada comigo. Você está pronto? Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precisa de um recomeço. Deus ainda está reescrevendo histórias. A sua é uma delas.